homocisteína. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a homocisteína está relacionada com aumento de estresse oxidativo e inflamação, né? Ela é um produto da metionina, da degradação da metionina, e aí, no caso da fertilidade, o que os estudos mostram é que essa homocisteína, né, quando ela está mais alta, ela está relacionada com concentração mais baixa de estradiol ao longo do ciclo, né? A gente tem uma maior estimulação do FSH próximo ao momento da ovulação, que deveria ser antes, né? Próximo da ovulação, a gente tem que ter o pico de LH, e também progesterona mais baixa. E também está associada a um risco aumentado de anovulação esporádica, ou seja, piora da função ovariana. Então, é um exame que a gente precisa pedir na clínica, e uma vez detectada que essa homocisteína está alta, a gente precisa atuar com estratégias para diminuir. Geralmente com vitaminas do complexo B, B6, B12, B9, isso porque a homocisteína pode ser regenerada a metionina, né, por meio dessas vitaminas. O folato é o principal doador de grupamento metil, então, geralmente, quando eu suplemento o folato, eu melhoro isso. E também cloridrato de betaína, por exemplo, né, uma outra substância que a gente pode utilizar para reduzir essa homocisteína. Bom, há estudos recentes que relacionam a infertilidade com disbiose intestinal. Então, na disbiose, a gente tem um desequilíbrio entre bactérias. Hoje em dia, a gente não fala mais em bactérias boas e ruins, né? A gente fala que as bactérias estão em proporções inadequadas. Mesmo as bactérias que são consideradas boas, em excesso, elas são prejudiciais. E aí, esse trabalho aqui, ele avaliou a microbiota de pacientes inférteis. E aí, o que foi que ele viu? Ele viu uma maior concentração do filo Verrucomicrobia, e também a gente viu, em relação ao gênero, um aumento de rosebúria, de streptococcus, de estrenotofomonas, né? Então, há uma diferença entre as bactérias que estão presentes no intestino de pacientes inférteis e de pacientes que apresentam uma fertilidade adequada. E aí, nesse trabalho, ele viu que uma diminuição na abundância da Paraprevotella, né, que é um tipo lá de bactéria, e um aumento na abundância de bifidobactérias, que geralmente é um dos principais probióticos que a gente usa, né, as bifidobactérias, estão relacionadas com sucesso na gravidez. Geralmente é um preditivo da gravidez. Nesse trabalho, ele ainda tratou as pacientes inférteis com goma-guá, que é considerada uma fibra pré-biótica. E ele viu que a suplementação com a goma-guá, ela melhora a desbiose intestinal, e isso foi associado com melhora da fertilidade, tá? Então, assim, a gente tem poucos trabalhos, não são tantos relacionados à fertilidade, mas esse daqui já dá indícios, né, de como é importante a gente cuidar da saúde intestinal das pacientes. E aí, nesse mesmo trabalho, ele utilizou o quê? Uma intervenção dietética. Ele suplementou fibra pré-biótica para melhorar a fertilidade. Bom, para encerrar essa parte, né, de toda a fisiopatologia, uma outra que a gente precisa rastrear é a vitamina D, né? Precisa rastrear exame de sangue nas pacientes por vários dos motivos que a gente já sabe, mas em relação à fertilidade, os que os estudos sugerem é que lá no ovário, as mulheres têm receptores para vitamina D, tá? E que ela tem um papel essencial para a síntese dos esteroides. Geralmente, pacientes que têm SOP, que têm disfunção ovulatória, que têm resistência à insulina, que têm hiperandrogenismo, elas tendem a ter menor concentração de vitamina D. E isso também tem sido correlacionada com a patogênese da endometriose, já que a vitamina D está relacionada com a atividade imunomoduladora e anti-inflamatória. Então, a gente precisa investigar a vitamina D. A gente tem na literatura como níveis séricos considerados, não vou dizer adequados, mas suficientes a partir de 30, né? Ah, o exame de sangue deu 30, a paciente não deu deficiência, eu não preciso suplementar. E, na verdade, o que os estudos têm mostrado é que não é bem assim, né? Então, assim, a deficiência da vitamina D é um marcador de risco para fertilidade reduzida. Mas existem trabalhos na literatura que mostram que níveis mais aumentados de vitamina D, acima de 30, bem acima de 30, são melhores para as chances de gravidez. Esse trabalho, por exemplo, ele viu que quando as mulheres tinham vitamina D abaixo de 50, vejam, não é 30, é abaixo de 50, em comparação com aquelas que tinham níveis mais elevados, ela tinha um maior risco de gravidez espontânea precoce, né, de aborto. Nesse outro trabalho, ele viu que concentrações séricas de vitamina D acima de 75 era melhor para alcançar a gravidez clínica. Então, talvez seja a hora da gente sair da caixinha lá dos 30 nanogramas, né?
do exame de sangue, especialmente para pacientes que já estão encontrando problemas para engravidar, e aumentar os níveis séricos para 50 ou 75, né? A gente consegue isso pela suplementação. Bom, então agora que a gente já viu toda a parte da produção hormonal, dos gametas, viu a parte da fisiopatologia da infertilidade, as principais doenças associadas, eu falei para vocês também de alguns fatores, né, nutricionais associados à infertilidade. O que a gente vai ver agora é como que a gente pode melhorar a fertilidade da paciente por meio da nutrição, né? Tanto no que diz respeito a estratégias dietéticas, como a suplementação. Bom, então a gente precisa conversar com essa paciente para que haja uma mudança no estilo de vida. Preciso fazer gerenciamento do estresse. Eu falei para vocês, cortisol inibe FSH e LH. Então, isso vai comprometer a maturação dos folículos. Preciso regular ciclo circadiano. Por quê? Muitos hormônios reprodutivos femininos, eles sofrem ritmos de 24 horas sobre os ciclos padrões de sono, indicando, então, que eles estão sob controle circadiano. Então, já há trabalhos que mostram que, como eu falei, eu troco o dia pela noite, eu durmo pouco. Isso altera a expressão de genes relacionados à produção hormonal. Estão relacionados ao aumento da infertilidade. Além disso, é durante o sono que a gente produz melatonina, né, conhecida como hormônio do sono, que é um importante antioxidante que melhora a função ovariana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre melatonina já já. É importante adequar o peso corporal, então tanto a obesidade quanto o baixo peso são prejudiciais para a fertilidade, e quando a gente adequa o peso corporal, a gente melhora a taxa de decidualização e de implantação. Então, a decidualização, ela diz respeito à transformação que as células do útero, elas sofrem para que a gente possa garantir a implantação e o sucesso da gravidez. E aí, quando eu tenho obesidade, alguns fatores ambientais, eles alteram essa taxa. Isso aumenta a chance de aborto, tá? Então, quando a gente adequa o peso, melhora a decidualização. É importante gerenciar o sono, né? Já que se eu não durmo direito, eu diminuo a produção de melatonina, então isso prejudica a função ovariana, aumenta o estresse, né? Altera toda a função hormonal. É preciso dormir, é preciso relaxar, né? Bom, em relação à melatonina, né? A melatonina é considerada hoje um potencial alvo para a gente retardar envelhecimento ovariano, que é quando o ovário deixa de funcionar de maneira precoce. Ela atua como antioxidante, ela melhora a função mitocondrial, ela diminui a produção de AIDS, ela está associada com melhora da fisiopatologia da SOP, com a melhora do comprimento dos telômeros. Então, tudo isso faz com que ela atue retardando o envelhecimento ovariano. Bom, esse trabalho aqui, ele mostra a importância da melatonina na reprodução assistida, né? Considerando-se o envelhecimento ovariano. Então, essa melatonina que é secretada pela glândula pineal, ela pode atuar diretamente neutralizando radicais livres. E aí ela reduz o quê? Estresse oxidativo. Opa. Reduzindo o estresse oxidativo, eu tenho menor dano ao DNA, que a gente viu que no envelhecimento está aumentado, né? Eu tenho um aumento do DNA lá no ovócito. Isso diminui a viabilidade do ovócito. Quando eu reduzo o estresse oxidativo, eu melhoro a função mitocondrial, eu diminuo a peroxidação lipídica, eu melhoro, né, a apoptose, eu melhoro a atividade das células granulosas, melhoro a maturação do óssito, o processo de fertilização. Porém, ela também pode atuar de maneira indireta. Então, ela pode neutralizar radicais livres de maneira direta, mas indiretamente ela pode interagir com receptores específicos, e isso pode levar à alteração de fatores transcricionais, como o receptor nuclear RAW, que ele é muito importante para a maturação do oócito e também para o desenvolvimento embrionário. Então, isso está relacionado à ativação desse fator de transcrição com melhora da função mitocondrial, melhora da atividade das enzimas antioxidantes, com melhora da maturação dos oócitos. Esse trabalho aqui, ele traz, então, um compilado de trabalhos que mostram que a suplementação com melatonina, cerca de 3 miligramas por dia, melhora a taxa de fertilização e melhora a maturação do óssito. Nutricionista não pode prescrever melatonina, né? Porque é hormônio. Então, isso fica a cargo dos médicos, mas nós, nutricionistas, poderemos potencializar a produção de melatonina, né, endogenamente, por meio dos cofatores nutricionais.
Então, a melatonina, que a gente chama de hormônio do sono, né, que é produzido principalmente durante a noite, ela é produzida por uma via bioquímica que envolve vários cofatores dietéticos. Então, ela é sintetizada a partir do triptofano. Então, eu preciso fornecer concentrações adequadas de triptofano para essa paciente. E aí, para ela chegar lá em melatonina, ela precisa de vitamina B9, vitamina B12, precisa de ferro, de cobre, de vitamina B3, de magnésio, tá? Então, a deficiência desses nutrientes pode comprometer a produção de melatonina. E aí, se eu melhoro isso, eu melhoro melatonina, melhoro a função da mitocôndria. Além disso, há trabalhos que mostram que a suplementação com NAC, que é a N-acetilcisteína, a gente vai falar mais sobre ela, e ômega 3, também estão relacionados com o aumento da síntese da melatonina. Além da gente induzir a síntese da melatonina endogenamente por meio desses cofatores nutricionais, a gente também pode estimular o consumo de alimentos que tenham maiores concentrações de melatonina, né, pela paciente. Então, a gente tem que alimentos como milho, gengibre, banana, aveia, arroz, são alimentos fontes de melatonina. Estimular também, orientar em relação à higiene do sono. Então, a melatonina é produzida durante a noite. E aí, hoje em dia, né, com esse vício do celular, a gente dorme com o celular na mão, né, celular ligado. Essa luz dos aparelhos eletrônicos inibe a produção de melatonina. Então, é importante a gente orientar a paciente quanto a evitar o uso desses aparelhos eletrônicos, evitar o uso de cafeínas, de bebidas estimulantes, né, pouco antes de dormir, de refeições pesadas, evitar fazer exercícios físicos extensivos, né, durante a noite, porque tudo isso pode comprometer a síntese desse hormônio. Bom, além disso, avaliar os hormônios tiroidianos, como eu falei para vocês, disfunção tiroidiana leva à infertilidade. E aí lembrar que o TRH, que é o hormônio tiroestimulante, ele sinaliza para a tireoide produzir T4 e T3. A maior parte do hormônio produzido é T4, sendo que a maior parte ativa no nosso corpo é quem? T3. Para o T4 virar T3, precisa de cofatores nutricionais. Então, eu preciso de ferro, eu preciso de selênio, eu preciso de iodo para fazer esses hormônios tiroidianos. Então, é importante a gente rastrear no sangue esses minerais e, no caso de deficiência, fazer a suplementação. Avaliar alergias alimentares. A alergia alimentar não tratada está relacionada com envelhecimento ovariano. Então, às vezes, a paciente nem imagina que tem alergia. Aí, quando faz o teste do IgE, está lá, alérgica a banana, alérgica a tomate. Então, nem sempre as alergias, elas estão associadas com sintomas agudos, né, extremamente, que incomodam o paciente. Pode vir por meio de uma rinite. Há trabalhos que mostram que a rinite recorrente pode estar associada à alergia ao leite, alergia à banana, por exemplo. Então, precisa investigar. Prática de atividade física, como eu falei, exercício físico é antioxidante, anti-inflamatório. E dieta. Então, o foco da dieta é uma dieta antioxidante e anti-inflamatória, porque, como a gente falou, as duas principais vias associadas ao envelhecimento ovariano é estresse oxidativo e inflamação. E aí, dentro disso, a dieta que tem o melhor padrão seria o padrão mediterrâneo. Esse trabalho aqui, ele verificou que a aderência, tanto à dieta do Mediterrâneo como à dieta DASH, a dieta DASH é a dieta do Mediterrâneo modificada para quem tem hipertensão, né? Ou para diminuir o risco de hipertensão. Elas são bem semelhantes, é só porque a DASH, ela limita mais o consumo de sódio e também de gordura saturada. Mas ambas, elas são fontes de quê? Frutas, hortaliças, cereais integrais, consumo de peixes, um consumo moderado de laticínios, principalmente magros, né? Carne, evitando carne vermelha, gordura saturada, produtos ultraprocessados. E aí foi visto que essas dietas, elas estão associadas a uma melhora significativa da forma ovariana. Então, vai ser melhor o volume do ovário, melhor o número de folículos por ovário, e aí isso, então, nos fornece, né, novos mecanismos para que essas intervenções possam ser aplicadas para melhorar a qualidade da função ovariana por meio da dieta. Bom, esse trabalho aqui, ele pergunta, né, dieta e fertilidade feminina. Doutor, o que eu deveria comer para poder melhorar a fertilidade? Então, orientações gerais. Aumentar o consumo de grãos integrais, ácidos graxos ômega 3, peixes, desde que a gente garanta, né, que não tem essa contaminação por mercúrio.
em virtude da baixa consumo de peixe, a gente pode suplementar o ômega 3, reduzir o consumo de gordura trans e carnes vermelhas, uma dieta rica em vegetais, ou até mesmo vegetariana, ou plant-based, dependendo do caso, porque a gente tem uma maior concentração de fitoquímicos, principalmente polifenóis. Polifenóis são antioxidantes e anti-inflamatórios. Isso aumenta o tempo de vida fértil da mulher. Priorizar o consumo de água em detrimento de outras bebidas, principalmente água mineral, né? Evitar o consumo de água da torneira ou águas que a gente não sabe a procedência. Estimular o consumo de chás antioxidantes. Então, a gente pode orientar a paciente a consumir pelo menos 3 xícaras ao dia, 2 a 3 xícaras ao dia, de chás antioxidantes, como, por exemplo, chá verde, chá de gengibre, né, chá de cúrcuma, podem melhorar aí a fertilidade. Estimular o consumo de frutas ricas em criptoxantinas. Criptoxantina é um tipo de carotenoide, e ele está correlacionado positivamente com o início de menopausa tardio. Então, quanto maior o consumo de criptoxantinas, mais vai demorar para minha paciente entrar na menopausa. E aí, onde é que eu encontro criptoxantina? Alimentos alaranjados, tangerina, laranja, pimentão vermelho, caqui, abóbora, mamão, tá? São fontes desse carotenoide. A gente pode estimular também o consumo de chás amargos para poder melhorar a função detoxificante do fígado, tá? Então, assim, não existe dieta detox ou chá detox, né? Eles não conseguem fazer isso. Quem faz é fígado, junto com o rim, com o pulmão. Mas aí, para melhorar o funcionamento do fígado, alguns chás, como o boldo, o carquejo, o cardo mariano, dente de leão, eles podem melhorar isso. Lembrando que isso vem antes. A gente vai ver que alguns chás estão contraindicados no período da gestação e também da lactação, tá? No período da tarde a gente vai ver sobre isso. Boldo e carqueja, por exemplo, não são indicados, tá? Então, a gente precisa ver em qual fase a paciente está de intervenção, para a gente ver qual tipo de chá que a gente pode utilizar. Então, se é uma paciente que já vai tentar engravidar esse mês, eu não usaria, né? Boldo, carqueja, entre outros, como hibisco, que estão relacionados à diminuição da implantação e aborto, né? Infertilidade. Mas, geralmente, o tratamento nutricional para melhorar a fertilidade é um tratamento longo, é no mínimo 3 meses e o ideal seria 1 ano. Então, são fases, né? Então, no início, para melhorar a função hepática, a gente poderia usar esses chás, mas caso você já esteja numa fase em que a paciente já vai tentar engravidar naquele mês, a gente suspende, né? O uso dos mesmos. Nutrientes que também podem melhorar, né, o sistema de detoxificação do corpo. Curcumina, encontrado no açafrão, os sulforafanos, encontrado nas brássicas, né, brócolis, couve, polifenóis, o resveratrol. A gente vai ver que o resveratrol, hoje em dia, é muito utilizado mesmo como suplemento, né, para melhorar a fertilidade. E até mesmo a epigalocatequina galato, lá do chá verde. É recomendado uma dieta de baixo índice glicêmico, porque quanto maior a concentração de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, pior é o desfecho de fertilidade. Evitar a gordura trans, como eu falei para vocês. Há estudos que mostram que o consumo de trans está relacionado a um aumento da infertilidade em até 73%. Cuidado com o excesso de ferro, porque a anemia ela é ruim para a fertilidade, mas ferro em excesso é pró-oxidante. Isso pode aumentar o estresse oxidativo, né? Então, a gente precisa manter concentrações adequadas. Sempre que possível, substituir proteína animal por proteína vegetal, isso parece reduzir o risco de infertilidade, mas ajustar a proteína da dieta. Então, assim, dietas com baixo teor de proteína podem piorar a função ovariana. Melhorar o perfil ômega 3 e ômega 6. Então, a gente sabe que a dieta ocidental é marcada por elevadas concentrações de ômega 6. A gente come ômega 6 demais. O nosso ômega 3 geralmente é lá embaixo. Então, aumentar a ingestão de fontes alimentares de ômega 3 e, dependendo do caso, até suplementar. Avaliar a tolerância ao glúten, né? Então, muitas pacientes têm fertilidade associada à intolerância ao glúten, e no caso da endometriose, a retirada do glúten está associada em 75% dos casos com redução da dor, né? Com melhora da qualidade de vida das pacientes. Mas, como eu disse, não existe uma recomendação universal. Cada caso é um caso diferente. Então, eu preciso avaliar se essa paciente tem intolerância, né? Se tiver intolerância, a gente retira o glúten. Bom, restringir álcool, né? Acho que já está mais do que claro de como que o álcool é danoso, né, para as funções metabólicas do corpo, isso inclui função ovariana.
Evitar dietas high fat, então, muita gente utiliza dieta cetogênica, por exemplo, para emagrecer, mas a dieta cetogênica pode acelerar o envelhecimento ovariano, assim como dietas extremamente restritivas em carboidratos. Então, a gente precisa ter cuidado com essas dietas. Estimular o consumo de alimentos ricos em melatonina, como eu falei para vocês, porque ela é antioxidante, melhora a função ovariana. E reduzir o consumo de peixes ricos em mercúrio. Então, assim, peixes como atum, bacalhau, pescado e cação, como eles estão no topo da cadeia alimentar, eles podem ter uma concentração maior de mercúrio. Aí, nesse caso, a gente limita uma vez na semana, e aí, se for preciso, a gente coloca outras fontes de ômega 3, tipo óleo de linhaça, né? Ou então suplementa mesmo, tá? Bom, retirada de xenobióticos e metais pesados, então orientar a paciente contra, né, em relação à água contaminada, alimentos orgânicos, presença de disruptores endócrinos no plástico, nos produtos de creme de cabelo, protetor solar, como eu falei para vocês, para retirar e se expor o mínimo possível. Equilibrar a microbiota intestinal. Então, como eu falei para vocês, já há trabalhos que mostram que pacientes inférteis têm desbiose intestinal, né? Então, a gente precisa modular a microbiota para melhorar, assim, a produção hormonal. E é imprescindível corrigir deficiências nutricionais. Então, investigar sempre ferro, cálcio, ácido fólico, vitamina D são os mais importantes, né? Mas também zinco, selênio, iodo, né? A deficiência desses nutrientes compromete a produção de hormônios, compromete a produção de energia, compromete a função imunológica e também a produção do ovário, né? A função ovariana. Então, a gente precisa corrigir deficiências nutricionais. Muitas vezes a paciente chega, eu tenho infertilidade sem causa, né? E aí não existe infertilidade sem causa. A gente precisa investigar qual é o fator fisiopatológico envolvido nisso. Se é um acúmulo de metais pesados, se é uma deficiência nutricional, se é uma doença celíaca, né? Então, acho que já ficou claro para vocês que são muitos fatores que interferem na fertilidade. E aí, quando a mulher não consegue engravidar, eu preciso investigar todos eles. Porque se eu investigo metade, investiguei que a paciente não tem doença celíaca, não tem doença na tireoide, não tem lactose, aí não tem causa. E não é bem assim, né? Às vezes é a deficiência do iodo que está prejudicando a tireoide, que está prejudicando, então, a função do ovário. Bom, e em relação à suplementação? Então, eu acabei de falar para vocês de estratégias dietéticas de uma maneira geral. Então, vejam que uma dieta saudável, né? Rica em gordura insaturada, em antioxidantes, hortaliças, alimentos vegetais, integrais, baixo consumo de carne, né? Aumentar peixe. Mas o que a gente tem visto na prática é que muitas vezes só a dieta ela não consegue suprir toda a necessidade que a gente precisa de antioxidantes, entre outras moléculas. Então, alguns trabalhos, eles vêm sendo conduzidos no sentido de suplementação mesmo, né? Quais os suplementos que mostram melhores resultados, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Os melhores, né? Os mais utilizados e as possíveis doses. Esse trabalho, ele traz a importância da gente tratar a microbiota intestinal. Como eu mostrei para vocês, não há muitos trabalhos relacionados à fertilidade em si, mas já há bastante trabalho feito usando suplementação de probiótico na SOP. E a gente sabe que a SOP é um dos fatores relacionados à infertilidade. Então, alguns trabalhos têm mostrado que a suplementação com probióticos, como uma forma de combater a desbiose intestinal, está relacionada à melhora da glicemia, da ação da insulina, redução da inflamação, perfil lipídico, perfil de hormônios sexuais. Então, eles podem, sim, ser uma alternativa estratégica para melhorar a fertilidade. Lembrando que todos esses suplementos que eu vou citar para vocês, eles são adicionais. A base da estratégia é a dieta. Não existe usar suplemento para uma dieta ruim. Nenhum suplemento é capaz de reverter o efeito de uma dieta ruim. Então, o paciente, eu não quero mudar meu hábito, eu não vou emagrecer, eu vou continuar tomando refrigerante, consumindo muita carne vermelha, colesterol lá em cima, aí eu vou tomar probiótico, vou tomar resveratrol, L-carnitina, não vai adiantar de nada, né? Só faz sentido usar suplemento se a base, que é a dieta, estiver bem feita. Bom, um outro é a vitamina D, como eu falei para vocês, baixos níveis de vitamina D estão relacionados à infertilidade. Esse trabalho, ele relaciona a vitamina D com o hormônio antimuleriano. O antimuleriano é um hormônio produzido lá pelos ovários que estão associados à regulação do crescimento e maturação lá dos folículos.
E o que é que acontece? Na SOP, o antimoleriano ele está lá nas alturas. Nas mulheres que não têm SOP e que têm envelhecimento ovariano, o antimoleriano está lá embaixo, tá? Então, a gente tem aqui os extremos. E aí, esse trabalho mostra que a suplementação com vitamina D, aumentar os níveis de vitamina D, está correlacionado com redução do antimoleriano em quem tem SOP e aumento do antimoleriano em quem tem envelhecimento ovariano. Bom, em relação aos lipídios, a nossa dieta base, né, do brasileiro, ela tem geralmente uma maior concentração de ômega 6. E aí lembra lá que ômega 6, quando é metabolizado, ele gera ácido araquidônico, que em excesso é pró-inflamatório. Isso está associado com alteração da função do endométrio, por exemplo, mas também com piora da sintomatologia da SOP, que é tudo que a gente não quer. Então, a gente precisa melhorar essa relação. E aí, para melhorar a relação entre ômega 3 e ômega 6, a gente geralmente suplementa o ômega 3. Porque tanto o ômega 3 como o ômega 6, eles são metabolizados pelas mesmas dessaturases, né? Sendo que o ômega 6, ele gera, em excesso, mediadores pró-inflamatórios, enquanto que o ômega 3 gera mediadores anti-inflamatórios. Então, já há trabalhos mostrando que ao aumento da concentração sérica de ômega 3, está relacionado com melhora da qualidade do oócito e também com melhor qualidade do embrião, tá? Então, os níveis séricos de ômega 3 aumentados têm melhor prognóstico para gravidez, é melhor para fertilidade. A gente não tem doses estabelecidas, por quê? O que acontece? A suplementação ela não pode ser feita à cega. No caso do ômega 3, é sempre importante a gente comparar o quanto de ômega 3 essa paciente ingere na dieta. Porque é possível ingerir ômega 3, o que a gente precisa pela dieta. No caso de baixa ingestão, a gente suplementa. Ou a gente suplementa uma concentração que seja necessária para complementar o que vem da dieta. Bom, esse trabalho aqui, ele avaliou o impacto do ômega 3 no estágio pré-concepcional, né, sobre os parâmetros de fertilidade em animais. E ele viu que a suplementação com ômega 3 não tinha nenhum efeito abortivo, porque às vezes a gente fica com medo, né, em relação à alteração das taxas de coagulação sanguínea, e melhorava os índices de implantação, melhorava o percentual de grávidas, melhorou a fertilidade. Lembrando que tudo em excesso é ruim. Antioxidante é pró-oxidante, ômega 3 em excesso também pode ser prejudicial. Então, o que a gente precisa fazer é garantir uma ingestão adequada de ômega 3. Bom, um outro mineral que às vezes é esquecido na fertilidade é o cálcio. Então, no contexto da fertilização, o cálcio ele é muito importante para ativar a fertilização. E ele tem um papel central na ativação do ovócito e na transição do ovócito para o embrião. E aí a deficiência de cálcio pode comprometer isso. Então, mulheres aí que precisam melhorar a fertilidade, a gente precisa regular cálcio. Então, avalie o cálcio iônico, o cálcio urinário, né, que são os melhores indicadores. Avalie o paratormônio, porque às vezes o cálcio está adequado, mas o PTH está lá nas alturas, né? Então, isso está indicando ingestão inadequada. Então, uma vez que você constate que a ingestão está inadequada, aumenta o consumo, e se não for possível pelo consumo, a gente suplementa. Bom, outro suplemento que a gente utiliza muito é complexo B. Então, por exemplo, a deficiência de complexo B está relacionada com o aumento da homocisteína e também com comprometimento da produção de energia lá nas células reprodutoras. E esse aumento de homocisteína está relacionado com aborto, nascimento pré-termo, anormalidades cromossomiais. Então, geralmente, o suplemento de complexo B, né, faz-se necessário. Lembrando que nunca é às cegas, né? Todos esses suplementos aqui, eles vão influenciar a fertilidade. Mas o que vai definir se você vai usar ou não são as características da sua paciente. Então, investiga B12, B9, né? B6, vê se a paciente tem deficiência. E aí, constatando isso, o aumento de homocisteína, usa o suplemento. Bom, esse trabalho ele traz reflexões sobre a suplementação de iodo, que geralmente é o que acontece? A gente só pensa no iodo quando a tireoide já está alterada, né? O iodo, ele é essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos, tá? E aí, o que acontece? Vários estudos já têm mostrado que o hipotireoidismo durante a gravidez está relacionado com um retardo mental, né, nos recém-nascidos,
E aí a gente precisa desse iodo na gestação. Porém, o que os estudos têm mostrado é que esse iodo ele é importante também para a fertilidade, para que a gente garanta um aporte adequado de iodo para a síntese desses hormônios tireoidianos. O marcador ouro para a gente investigar iodo é o iodo urinário. Então, assim, iodo em excesso é prejudicial também, né? Iodo em excesso é tóxico. Então, avalia o iodo urinário da paciente, uma vez que seja constatada a deficiência, aí a gente pode suplementar. Outro mineral, o selênio, que também é essencial para converter o hormônio T4 em T3, que é a forma mais ativa do hormônio tireoidiano. Alguns estudos têm mostrado que a suplementação com 200 microgramas de selênio em quem tem Hashimoto, que é a doença autoimune, reduz os anticorpos tireoidianos, né? Os anticorpos contra a tireoide. Mas, mais uma vez, só suplementa se a paciente está deficiente, porque selênio em excesso também é tóxico, tá? Então, só suplementa se houver necessidade. Mas, se houver necessidade, vai impactar positivamente na fertilidade da paciente. Bom, esse trabalho aqui, ele traz alguns insights sobre o efeito de suplementos de micronutrientes, né, sobre a fertilidade feminina. Eu confesso que eu não sou muito a favor dos suplementos prontos, né, dessas suplementações de multivitamínicos e multiminerais, porque na maioria das vezes eles têm concentrações ou muito altas, se você não precisa, e se você está deficiente, a concentração é baixa, ele não vai corrigir a deficiência, tá? Então, o ideal é que você faça todo o rastreamento de deficiências nutricionais da paciente e você mesmo faça a formulação de micronutrientes que são necessários para aquela paciente. E aí pode entrar complexo B, selênio, iodo, ácido fólico, né? Vitamina C, entre outros nutrientes ou compostos bioativos. Bom, outro suplemento que a gente pode utilizar para a fertilidade é o myo-inositol. O myo-inositol ele tem sido muito utilizado para pacientes que têm SOP, porque geralmente na SOP a gente tem resistência à insulina. Mas se a sua paciente não tem SOP e tem resistência à insulina, você também pode utilizar. Esse myo-inositol ele funciona como o segundo mensageiro da ação da insulina, tá? Então ele vai favorecer a translocação do glúten e a entrada da glicose para dentro da célula. Então, de uma maneira geral, ele atua reduzindo a insulina, melhorando, né, sensibilizando essa insulina e reduzindo a glicemia. Geralmente, doses, né? Pode variar de 1 até 4 gramas de myo-inositol. Vai variar. E a gente pode utilizar, inclusive, durante a gestação. A dose vai depender dos outros fatores dietéticos, né? E até mesmo do nível de resistência à insulina que a paciente tem. Então, pode ser que sua paciente tenha uma resistência à insulina com a insulina de 15. Tem outros pacientes que chegam com a insulina de 60, né? Então, as doses vão variar.